Às vezes, a inspiração para um novo negócio pode vir de onde menos se espera. E foi dessa forma que nasceu a Tidal Watch, uma startup santista que surgiu a partir de uma experiência de risco do fundador da empresa. Você vai conhecer essa história no BDC Empreendedorismo de hoje. BDC Empreendedorismo. Apoio Sebrae. Quem vai contar essa história pra gente é o Maurício Queiroz, fundador e diretor executivo da Tidal Watch, que passou por essa situação inusitada, né? Bom dia, Maurício. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Luciana. É um prazer estar aqui. Conta pra gente o que aconteceu. Foi exatamente isso, uma experiência no mergulho. A gente que mergulha precisa fazer uma parada de descompressão na hora de subir. E eu estava com um grupo lá em Ilhabela, e na subida, nessa parada de descompressão, a gente teve que esperar. E naquele momento, naquela profundidade, a gente não conseguia enxergar nada, né? Não tinha nenhum ponto de vista, nenhuma referência. E fomos arrastados por uma corrente sem perceber. E só percebemos quando submergimos, né? Quando emergimos, e aí... Que viram onde exatamente vocês estavam. Estava muito longe, muito Nossa. distante do lugar onde a gente deveria estar, né? Onde a gente esperava. E aí eu vi que tinha um potencial muito grande ali. E como é que você fez? Como é que transformou isso, né? A corrente marítima em energia? Ainda demorou muito, né? Eu fiquei pensando muito e meditando durante meses sobre esse potencial que era inexplorado no mar, no mundo inteiro. E então eu simplesmente fui pesquisar as tecnologias que existem e vi que alguma coisa tinha que ter de errado nessas tecnologias, porque ainda o mundo não considerava a energia das correntes como uma fonte renovável de energia abundante como ela é. E então eu fiquei pesquisando e de um dia para o outro tive um insight e desenhei uma nova tecnologia, uma turbina, para ser submersa e patenteei em 46 países. Uau. E agora está em testes. Para explicar para quem não entende direito, é uma turbina? Como é que é isso? É uma turbina diferente, ela tem o princípio de funcionamento dela é totalmente diferente das turbinas convencionais, né? As convencionais, elas trabalham com a redução da velocidade do escoamento. Então, a retirada da energia vem daí, né? Da transferência da energia cinética para a turbina. E essa turbina que a gente tem na Tidal Watch é uma turbina que ela deflete a quantidade de movimento da corrente. Então, o sistema de funcionamento é outro, o desenho das pás é muito diferente. E a gente consegue, além de trabalhar com a energia que está chegando na turbina, a energia de um volume ainda anterior, né? Então, é muito mais energia dessa forma. Qual seria a diferença, então, por exemplo, da turbina eólica, assim, basicamente? O que dá para explicar? Bom, a turbina eólica, as pás dessa turbina, elas são baseadas no conceito de asa, como de um avião mesmo, né? Então, é uma diferença de pressão entre os dois lados da pá. Na nossa turbina, é uma turbina que deflete, ela imprime uma curvatura para o escoamento total, né? Então, você tem uma curvatura de 90 graus, ao invés de uma diferença de pressão entre os dois lados. E essa curva, né, a gente sabe que uma curva é diferente de uma reta. Né? A reta é a distância menor entre dois pontos. Então, a gente aumenta o caminho, né, para a trajetória do escoamento, e isso faz com que a corrente tenha que ter uma redução de velocidade dentro da turbina. Que desafios você enfrentou, né, entre o início do projeto 2020, né, e até a formalização da empresa 2023? E nesse sentido também, que ajuda você teve para concretizar, né, essa ideia? Bom, muitos desafios, né? Acho que a patente foi um grande desafio, porque para aplicar para o mundo inteiro, né, para tantos países, é muito complexo, é muito caro. Então, eu acho que esse foi um dos grandes desafios. E aí eu tive a ajuda realmente do Sebrae, né, que foi um ponto importante na trajetória e ainda é até hoje, né? Então, com divulgação... Porque eles dão suporte, né? Eles continuam ajudando, né, os microempreendedores. Sim, eles acreditam na ideia, né? Eles entendem, obviamente, né? Então, existe uma avaliação, né? Tem muitas empresas que concorrem para ter essa ajuda, né? Então, são várias ideias e o Sebrae apostou na minha ideia. A gente conseguiu ir para várias missões no Brasil e fora do Brasil também. Então, apresentar esse trabalho, por exemplo, em Londres, né, num evento de tecnologia, com reuniões marcadas, né, com pessoas de várias partes do mundo.
E aí a Tidal Watch ganhou uma visão, uma visibilidade internacional, no mundial, né? Então eu estou participando de vários prêmios no mundo por causa disso. E quem diria, hein, Maurício? Ó, um mergulho ali que te deu até um susto, né? Você imaginava que fosse viver tudo isso que você está vivendo agora? Reconhecimento internacional até. Não imaginava, não imaginava. Não foi tanto um susto, né? Porque os mergulhadores têm esse espírito de aventura mesmo. Nem me fala que eu mergulhei a primeira vez faz um mês e pouquinho. É verdade, a gente ficou ali à deriva um tempo, mas isso foi normal. E realmente a gente não esperava, né? Eu não esperava que poderia nascer uma ideia que mudaria a minha vida. Eu era professor de física, larguei a docência para me dedicar integralmente ao trabalho da startup. Sensacional. Então deixa um recado para quem está com um sonho aí, com uma ideia. Que recado que você deixa? Bom, eu diria que persiga o seu sonho, acredite nesse sonho, converse com outras pessoas, né? É preciso saber se a sua ideia tem outros apoios, viável, né? né? É viável. Então, isso é importante. O Sebrae tem essa porta aberta, né? Eu acho que dá para você chegar até o Sebrae só com a sua ideia, contar qual é a ideia e aí os analistas, né? As pessoas do Sebrae vão te receber lá com todo carinho, vão te explicar qual é o processo para transformar a ideia em uma empresa, em um projeto e realmente trazer recursos. Por isso, você vai poder trabalhar com a sua ideia. Isso aí, com certeza. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente, dividindo aí, trazendo essa história tão legal. Obrigado. E sucesso, né? Mais sucesso ainda. Obrigado, Luciana. Este foi o BDC Empreendedorismo de hoje. BDC Empreendedorismo. Apoio Sebrae.